Olá, hoje nós vamos falar sobre a DRE dentro do Censo. DRE é um recurso excelente para você analisar a sua empresa, tanto do ponto de vista do que está sendo realizado, quanto do ponto de vista do que está sendo, por exemplo, vendido ou comprado. Por quê? Você vai ver quando eu mostrar que a gente tem alguns tipos, de visualizações dentro da DRE. Tanto o que está sendo quitado, naquele mês, quanto o que foi realizado pela data de competência. Além disso, a gente adicionou uma funcionalidade que é muito interessante tanto para quem tem multiempresas quanto para quem tem a questão de ver por cliente. Então, a gente tem a opção tanto de ver quando você tem multiempresas de todas as empresas de forma agrupada, quanto ver as empresas segmentadas. Além disso, é possível segmentar por pessoa, onde você vai conseguir ver, além da categoria padrão da DRE, qual foi o valor gasto com cada pessoa ali, linkada àquele lançamento. Então, por exemplo, eu tive 1 milhão em vendas. Em quais pessoas foram divididas? Essa visualização agora também é possível dentro da DRE. Vamos lá? Para acessar a DRE, a gente vem em Financeiro, DRE. Lembrando que essa DRE puxa as informações dos lançamentos e as categorias, elas são criadas lá dentro de cadastros, categorias financeiras. Então, as categorias que aparecem aqui somente são aquelas que têm lançamentos vinculados. Então, mesmo que eu tenha criado várias categorias lá dentro das categorias financeiras, só vai aparecer aqui quando tiver um lançamento. Então, é por isso que às vezes ela fica mais enxuta. Então, a primeira impressão quando eu vejo aqui, ele está selecionado, por exemplo, todas as empresas, quando eu falei, quando a gente tem multi-empresas, ou eu posso selecionar a empresa que eu quiser. Além disso, aqui no meu canto direito eu tenho 3 tipos de visualizações: por caixa, competência ou vendas/compra. Por caixa é aquilo que foi realizado. Então, mesmo que eu tenha vendido 1 milhão no mês, aqui só vai contabilizar quanto foi quitado de lançamentos naquele mês. E aí, não importando a data de vencimento do lançamento e sim a de pagamento. Então, mesmo que um cliente lá de janeiro tenha me pagado em maio, por exemplo, ele vai estar na de caixa em maio e não em janeiro. Ao contrário, a data de competência, ela busca pela data de criação daquele lançamento, ou se você alterar a data de competência, pela data de competência que consta no lançamento. Então, por exemplo, se aquele lançamento foi criado em janeiro, mas o cliente só pagou em maio, na de competência, se a competência está em janeiro, ele vai aparecer em janeiro e não mais em maio. Então, é quando você consegue começar a comparar data, de criação, de efetivação daquela situação com data de realmente pagamento. Além disso, a gente tem a tela de vendas/compras, que é uma tela onde as pessoas gostam de ver em relação às vendas faturadas e às compras faturadas. Ou então a gente pode ver também pelo custo. Então, vamos lá. No primeiro formato, a gente tem em relação a valores de compra. Então, ele vai analisar compras que foram faturadas naquele mês e vendas que foram faturadas naquele mês. Já o custo de venda, ele vai puxar quanto que eu tive de venda naquele mês, de faturamento naquele mês, só que a questão do custo, ele vai puxar pelo custo cadastrado naqueles itens. Então, vamos supor, eu tenho uma listagem lá de 1.000 itens, cada item desse, eu tenho lá no meu cadastro, dentro do Censo, a receita cadastrada com o custo cadastrado. Então, aqui ele vai puxar esse custo dessa receita que você tem lá cadastrado em relação a quanto foi vendido. Então, se eu vendi, eu tenho 1.000 itens, mas naquele mês eu vendi 900 em quantidades variadas. Ele vai pegar aquele custo daqueles 900 itens,
vai multiplicar pela quantidade e vai te dar o custo que seria efetivo naquele mês em relação às vendas do mês. E se for valores de compra, aí depende quanto eu tive de faturamento, vai ser quanto eu tive de recebimento de compras. Então, às vezes, no mês eu recebo muitas compras, depois eu passo o outro mês que eu não recebo muita coisa, e aí pode dar essa oscilada, e é quando você começa a entender como está a saúde financeira da sua empresa, começa a entender como se planejar melhor, porque a gente sabe que tem essas sazonalidades, né? No mês, por exemplo, às vezes eu posso ter que comprar muito e não necessariamente eu estou vendendo muito. Aí no mês seguinte eu vendo muito, mas eu também vou comprar menos porque eu já tinha estoque. Então isso vai depender de cada empresa e é quando você começa a analisar e entender esses ciclos. Além disso, a outra funcionalidade que eu falei que a gente adicionou é o segmentar por pessoas. Então, se eu clicar aqui, ele vai, né, dependendo da quantidade de lançamentos, demorar um pouquinho, porque ele vai carregar todas as pessoas vinculadas àqueles lançamentos. Então, por exemplo, de receita de venda, eu vejo quanto eu tenho, mas eu vejo em relação a cada pessoa que tem linkado aquele lançamento financeiro. Então, por exemplo, eu vejo aqui que, por exemplo, a Mônica, eu tive um valor específico, eu consigo ver algumas questões mais específicas aqui por pessoa, certo? Espero ter ajudado e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários pra gente.